Fala pessoal, bem-vindos ao ptbr.net. É sempre bom ter você junto com a gente para trocar uma ideia, aprender e se divertir. Queremos ouvir sua voz. Envie sugestões, dúvidas ou críticas pelo WhatsApp no 11 9 3502 9739. Sua participação faz toda a diferença para deixar nosso conteúdo sempre afiado. Manda sua mensagem e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui. Hoje a gente vai mergulhar num texto-chave, sabe? Gênesis capítulo 15. É fascinante porque nos coloca bem no meio de um diálogo assim super intenso entre Deus e Abrão. Exatamente. É um momento de promessas divinas gigantescas, mas ao mesmo tempo a gente vê ali a dúvida humana, aquela busca por uma segurança, né? Isso. E no centro de tudo tá a formação de uma aliança. Um pacto que vai ter, assim, muitas consequências. Então, bora desempacotar isso. Com certeza. E olha, essa passagem é densa. Toca em temas como fé, legado, a natureza das promessas de Deus. E tem até uns rituais antigos bem simbólicos. É verdade. O que eu acho incrível é como o texto equilibra o divino e o humano de forma tão direta. E essa ideia de aliança, né, vale lembrar, para o pessoal da época, não era só um acordo. Era algo solene e profundo. Muitas vezes selado com rituais bem fortes. Ótimo ponto para a gente começar. Então, a cena abre com Deus falando com Abrão numa visão, né? Dizendo, Abrão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Uma abertura bem forte, essa garantia de proteção e recompensa. Uma declaração poderosa, sem dúvida. Mas o que realmente, chama atenção é a resposta do Abrão. Ela meio que nos joga para a realidade dele na hora. Sim, a reação dele é, nossa, muito direta, quase prática. Ele não enrola, ele expõe a maior angústia dele. Ó Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Ele até menciona quem seria o herdeiro, um empregado, Eliezer de Damasco. Fica claro esse contraste, né, entre a promessa enorme e a realidade dele, sem filho. E o fascinante aqui, sabe, não é só a promessa, mas como Abrão responde. É quase como se ele ignorasse a formalidade e fosse direto no que mais dói, a falta de um herdeiro de sangue. Ele está basicamente questionando o valor da promessa divina com base na necessidade mais profunda dele, que é o legado. Essa honestidade, quase uma negociação, define um tom muito particular para essa conversa. Totalmente. Naquela cultura, ter um descendente direto era tudo, né? Continuidade do nome, da família. Exato. E a resposta de Deus, ela acompanha essa franqueza, né? Não tem rodeio sobre o ponto central que o Abrão levantou. Verdade. Deus vai direto ao ponto. O seu próprio filho será o seu herdeiro e não o seu empregado Elier. A promessa fica específica, concreta. A descendência virá do corpo dele mesmo. É uma resposta direta àquela angústia que ele expressou. Isso leva a um dos momentos mais visuais ali da história, né? Deus leva o Abrão para fora, de noite, manda ele olhar as estrelas e faz aquela promessa famosa. Olhe para o céu e conte as estrelas se puder, pois bem será este o número dos seus descendentes. Uma imagem poderosíssima, para falar do que é incontável, do que parece impossível. E é logo depois essa imagem tão forte que o texto traz um ponto crucial, teologicamente falando. Exato. A gente lê, Abrão creu em Deus o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Esse é o momento. A fé do Abrão, a confiança dele na promessa, mesmo sem ver nada ainda, é o que faz ele ser aceito por Deus. E o que significa exatamente ser aceito aqui pela fé? Olha, isso é bem revolucionário para a época. Pensa bem, Abrão e Sara já eram idosos. Acreditar na promessa de um filho biológico, e ainda mais numa descendência tão numerosa quanto as estrelas, era um ato de confiança que desafiava toda a lógica, toda a evidência, né? Não foi por algo que ele fez, não por um ritual ainda, mas por crer na palavra de Deus contra todas as aparências. Esse momento se torna um pilar na relação deles e tem implicações teológicas enormes que vão ecoar muito. Mas a conversa não acaba aí. Deus traz outra promessa fundamental, agora ligada à terra. Ele se apresenta de novo. Eu sou Deus, o Senhor,
eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ele está conectando a jornada que o Abrão já fez, saindo de Ur, lá na Mesopotâmia, com um propósito futuro, a posse da terra. Exato. Conecta a origem com o destino. Deus se mostra não só como protetor ou provedor de filhos, mas também como quem define o lugar, um território para ele. Só que a humanidade do Abrão aparece de novo, né? Ele pergunta, ó Senhor meu Deus, como posso ter certeza de que esta terra será minha? É interessante essa busca por uma confirmação, algo mais palpável. Não me parece só dúvida, talvez seja um desejo de entender como, né? Como isso vai acontecer? É uma pergunta super compreensível, como ele ia ter certeza? E a resposta de Deus é notável. Não é uma bronca, mas sim a instrução para fazer um ritual. Um ritual bem específico, cheio de simbolismo que vai selar essa aliança. Um ritual bem gráfico, aliás. Deus manda ele trazer uns animais específicos, uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. E o que ele faz com eles é chave. Sim, a idade, o tipo de animal, tudo especificado. E a ação do Abrão é central. Ele levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra em 2 fileiras. Porém, as aves ele não cortou. Essa imagem dos animais partidos é forte. E tem aquele detalhe que mostra o envolvimento dele, né? Enquanto ele preparava tudo, os urubus desciam, mas Abrão os enxotava. Ele estava ali ativo, protegendo aquele espaço. Protegendo o espaço do ritual. Aí a cena avança para o fim do dia, Abrão cai num sono profundo e um medo, um pavor toma conta dele. E esse ato de cortar os animais está ligado diretamente à expressão cortar uma aliança, que era comum no Oriente Médio Antigo, para fazer um pacto. Muitas vezes, as partes do acordo passavam ali no meio das metades dos animais. Era um ato solene, quase uma automaldição implícita, tipo, que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais se eu quebrar o pacto. E aí que vem o elemento mais surpreendente, né? Na escuridão, com Abrão dormindo, algo acontece ali entre as metades. Exatamente. O texto descreve, de repente apareceu um braseiro, o braseiro soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Fogo e fumaça são símbolos comuns da presença divina na Bíblia. Então, o que significa essa passagem do fogo e da fumaça por ali? O Abrão está dormindo, ele não participa dessa parte. E esse é o ponto crucial. Aqui é onde fica realmente interessante. Nos pactos normais da época, as 2 partes passariam, assumindo o compromisso e as consequências. Aqui, só a presença divina, simbolizada pelo fogo e fumaça, passa entre as peças. O Abrão não passa. Isso sugere muito fortemente que é Deus quem está assumindo unilateralmente a obrigação da aliança. É Deus quem se compromete, de forma dramática, visual, a cumprir a palavra dele, colocando sobre si mesmo o peso do juramento. É uma garantia divina que não depende da fidelidade futura do Abrão. Nossa, isso realmente muda a perspectiva sobre essa aliança. Mas, nesse mesmo momento de sono profundo e pavor, antes mesmo da passagem do fogo, Deus entrega para o Abrão uma profecia que, bom, adiciona uma camada de complexidade nisso tudo. Sim, nesse estado alterado, talvez mais receptivo, né? Deus revela um futuro que tem bênçãos, mas também um período longo de dificuldades para os descendentes dele. A descrição é bem vívida. Abrão ficou com medo e o pavor tomou conta dele. E aí vem a revelação sobre o futuro da linhagem. Deus fala para ele, fique sabendo, com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro, ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Uma previsão bem sombria que levanta questões importantes, como o sofrimento se encaixa nos planos divinos, mesmo dentro de uma promessa tão grande como a da descendência. É um contraste enorme com a imagem das estrelas que ele tinha acabado de ver. Mas a profecia continua, né? Não para só na parte ruim. Não. Ela inclui também a promessa de justiça e libertação. Deus continua, mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abraão, sairão livres levando muitas riquezas. Isso é uma clara antecipação da história do Êxodo, da libertação do Egito, que aconteceria séculos depois. Mostra um arco narrativo amplo, promessa, depois a aflição prevista,
aí o julgamento divino sobre os opressores e, finalmente, a libertação com prosperidade para os descendentes. E no meio dessa previsão longa para a descendência, tem uma palavra pessoal para o Abraão também. Tem sim uma garantia para ele. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. É um contraponto de paz pessoal no meio dessa jornada tumultuada prevista para a linhagem dele. E tem um detalhe curioso sobre o tempo do retorno para a Terra Prometida, que está ligado a outro povo, né? Sim, Deus menciona que depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá. E a razão que ele dá é intrigante. Pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. Isso adiciona uma complexidade a mais. Com certeza. Toca em temas como a presciência de Deus, a paciência divina ou o tempo que ele permite até que a medida da maldade de um povo se complete, como diz o texto, e como a promessa feita a Abrão interage com o destino de outros povos que já moravam lá. Sugere que a entrega da terra está dentro de um quadro maior de justiça divina, com critérios e tempos definidos por Deus. Entendi. Então, depois dessa profecia densa e do ritual da aliança, que culmina com a passagem do fogo, o texto meio que amarra tudo de forma bem explícita. Exatamente. Ele formaliza o que aconteceu ali simbolicamente. Declara: nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão. É a ratificação do pacto. E a promessa central da terra é reafirmada. Prometo dar aos seus descendentes esta terra. E a descrição que vem em seguida é bem específica para a época, definindo os limites geográficos e até políticos dessa promessa. Isso mesmo, os limites vão desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates. É uma faixa de terra enorme. E, para não deixar dúvidas sobre o tamanho da coisa, o texto lista os povos que ocupavam aquela região toda, incluindo as terras dos queneus, dos canezeus, dos cadmônios, dos heteus, dos perezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Listar esses grupos não é só um detalhe geográfico, sabe? É uma declaração política forte. Enfatiza a magnitude da promessa ao nomear os povos que já estavam lá, cujo território a longo prazo pertenceria aos descendentes de Abraão. Isso sublinha a natureza desafiadora e futura dessa promessa. Entendido. Então, fazendo um resumo rápido da nossa análise. A gente viu as promessas duplas para Abrão filhos, como as estrelas e a posse de uma terra vasta. Vimos a fé dele nascendo ali no meio da falta de filhos, sendo o fator-chave para ele ser aceito por Deus. Analisamos aquele ritual único da aliança, onde Deus parece tomar para si o compromisso de forma unilateral, com a passagem do fogo, e consideramos a profecia que mistura de um jeito complexo sofrimento futuro, escravidão e libertação com a promessa final. O que essa análise mais profunda revela para a gente sobre Gênesis 15? Revela de forma muito clara, eu acho, a tensão fundamental na vida do Abrão. Esse contraste enorme entre a realidade imediata dele, idoso, sem filhos, estrangeiro, e a escala gigantesca das promessas divinas que se projetam por séculos. Mostra também a natureza extraordinária dessa aliança, selada por um ritual impactante, onde a responsabilidade divina é destacada de um jeito único. É um pacto iniciado por Deus, garantido por Deus de forma solene, mesmo que o caminho para o cumprimento disso envolva um percurso longo e às vezes bem doloroso para os descendentes do Abrão. E isso nos deixa com uma reflexão interessante, que sai direto do texto. Como é que essa convivência, lado a lado de uma promessa tão grande de estrelas, terra com a previsão clara de 400 anos de sofrimento e escravidão para os próprios herdeiros dessa promessa, como isso molda a nossa compreensão da relação entre Deus e a humanidade nessa história? O que essa tensão nos diz sobre a natureza das promessas divinas e o jeito como o tempo e a história se desenrolam na perspectiva que a gente vê aqui? Fica aí a questão para a gente pensar.